Quero saudar aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus na beleza da sua santidade, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele é digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, só o Senhor é Deus. Porque verdadeiramente só o Senhor é Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é aquele em que devemos confiar. Você e eu devemos tão somente confiar em Deus. Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nesse momento, nós vamos estar refletindo um pouco em sua palavra, no texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 1, nos versos de 1 a 18. O texto descreve a respeito de Jesus e a palavra. Quem é Jesus? O que a palavra descreve? Vamos ler o texto. Na sua Bíblia, a Bíblia da versão atualizada, você vai encontrar o título de A Palavra da Vida, que se encontra no texto que eu citei. O título de abertura desse texto, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso de 1 a 18, está A Palavra da Vida. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nasce filhos de um homem, de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais poderoso do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos.
A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Nesse texto você pode encontrar claramente as verdadeiras descrições da pessoa de Deus e da pessoa de Cristo Jesus. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Quando você olha no Evangelho, segundo Marcos fazendo uma declaração a respeito da palavra, dizendo o seguinte: a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo. Em outra tradução, tem-se a leitura o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso na linguagem da Bíblia Revista Corrigida. Esse texto, da forma que eu citei, se encontra em João. Se você ler nessa mesma Bíblia, você vai encontrar em Marcos, no princípio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a respeito de Jesus, você encontra em todos os 4 evangelhos. Quando João diz que ele era desde o princípio, você encontra em Gênesis, capítulo 1, no verso 3. Então disse Deus, foi a palavra quem falou, a palavra expressou, que haja luz. E a partir daí começou a chamar à existência todas as coisas. E todas as coisas vieram à existência por causa dele, ou seja, por causa de Jesus. Aqui no contexto do capítulo 1 do Evangelho segundo João, os versos de 1 a 18, você, além de encontrar que ele existe desde o começo, ou seja, desde o princípio da existência de todas as coisas, ele estava com Deus. No texto que eu li, lá em Gênesis, é a palavra quem diz, haja luz e houve luz. Jesus disse, haja luz e houve luz. E ele é unidade com Deus. Quando você lê na própria palavra de Deus, na oração sacerdotal, que se encontra neste mesmo livro, ou seja, no Evangelho, segundo João, no capítulo 17, ele deixa claramente a compreensão, quando ele faz a oração ao Pai, que ele e o Pai são um. E ele pede ao Pai que abençoe a todos aqueles que nele crê, que crê que ele foi enviado por Deus para que pudesse restaurar a humanidade perdida. Mas restaurar toda a humanidade, se a gente olha em João 3,16, nós vamos contemplar Deus declarando, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é todo que crê. Todo que crê. Você crê que Deus enviou Jesus para morrer na cruz em seu lugar? Se você crê, você faz parte do grupo ou da família de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Agora, se você não crê,
Aí o contexto é diferente. Ele rogando, no verso 9, ele diz: eu peço em favor deles. Em favor de quem é esse deles? Aqueles que creem que Jesus foi enviado por Deus para restaurar o pecador. Seguindo ainda o contexto do texto lido de 1 a 18, você vai encontrar que ele também é o Criador. Como eu li lá em Gênesis, é ele que vai chamar à existência todas as coisas a partir do verso 4 do capítulo 1 de Gênesis. E se você ler todo o capítulo 1, você vai encontrar a chamada da existência de todas as coisas, inclusive do ser humano. Você e eu fomos criados por Deus. E fomos criados para a glória de Deus. O profeta Isaías, em Isaías 43:7, na parte B, ele diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Você continuando lendo o texto de João, que eu li neste momento, para nós refletir, ele também mostra que ele é vida e luz. O mundo estava em meio a densas trevas. O ser humano caminhava no vale da sombra da morte. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida a todo aquele que nele crê. Crê que ele é a solução para o pecador, segundo a vontade de Deus. E já nos diz o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, que nós, que aqui nos encontramos, devemos observar a palavra, devemos crer no Senhor e no que Ele fez em o nosso favor. Pois nos diz os versos 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Além disso, a própria palavra nos mostra que Ele se tornou ser humano e morou entre os homens. Pois a palavra diz no verso 14 do capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O mundo não o conheceu. Se o mundo tivesse reconhecido Jesus, não teria matado Jesus. Mas, quando a gente olha, a palavra deixa claramente que aqueles que eram para o receber foi quem pediram que ele fosse crucificado. Ou seja, o seu próprio povo não recebeu. Israel não recebeu ao Senhor como deveria receber. Mas hoje o Senhor te dá a oportunidade de você ouvir a sua palavra. Se você crer e reconhecer a Ele como o único e suficiente Salvador, você também será chamado Filho de Deus. Você será apresentado por Ele diante de Deus e você gozará da vida eterna com Ele. A todos que o recebem, Ele dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos que o recebem, a todos que o reconhecem como o único e suficiente Salvador, a todos que declaram diante do mundo que só em Cristo Jesus temos a vida eterna.
esse o Senhor Jesus tem o prazer de o apresentar diante do Pai. Lembre-se que Ele é cheio de amor e de verdade. Ele não faz acepção de pessoa, mas Ele apresenta a todos os que nele creem e reconhece que Ele foi enviado pelo Pai para salvar os pecadores. Ele nos mostra quem é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. É soberano, é santo, é Senhor. Ele é generoso, Ele é consolador, Ele é redentor, Ele é soberano, Ele é salvador, Ele é fiel, Ele é sem pecado, Ele é mediador, Ele é amor. De quem eu estou dizendo tudo isto? Estou dizendo da pessoa de Deus. Quando você olha quem é Deus, nas cartas do Novo Testamento, seja as cartas paulinas ou as cartas universais, você vai encontrar todas essas características ou estes atributos se referindo a Deus. Se você olhar nos evangelhos e em Atos, você também vai encontrar que Ele é Rei, Ele é aquele que cura, Ele é Pai, Ele é infalível, Ele é vida, Ele é mestre, Ele é pastor, Ele é a verdade, Ele é o auxiliador, Ele é perdoador, Ele é cheio de amor. Outro dia eu vou estar falando sobre todos esses atributos, lendo versículo a versículo, para que você possa situar todo esse contexto nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Palavra de Deus, e possa glorificá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, louvando, exaltando e glorificando ao Senhor. Não esqueça, Ele te dá a oportunidade de você reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Lembre-se, Ele foi enviado pelo próprio Deus para que você tivesse nele vida e vida em abundância. Quer ter vida eterna? Reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe.